Sejam todos bem-vindos! E aí, galera, é bem provável que não exista no mundo uma pessoa que nunca tenha ouvido falar do Titanic. Não só por causa daquela grande tragédia. Na verdade, foi o filme do diretor James Cameron que acabou fazendo do Titanic o mais famoso navio naufragado de todos os tempos. Mas há mais de um século se passou desde a colisão do navio com um iceberg. Então, por que o Titanic nunca foi trazido à superfície? Bem, vamos descobrir. Mas antes de começar, deixa já aquele seu joinha e se inscreva no canal. Meu nome é Rafael Silva e sejam bem-vindos ao canal Tube Curioso. No dia 15 de abril de 1912, o Titanic, que era o maior navio de passageiros do mundo daquela época, afundou no Oceano Atlântico, devido a uma colisão com um iceberg. A bordo do navio havia mais de 2.200 pessoas, incluindo a tripulação. Cerca de 700 passageiros conseguiram se salvar. Muitos dos que não conseguiram sair do navio eram pessoas ricas, de modo que seus parentes quase que imediatamente começaram a falar sobre a necessidade de retirar o Titanic do fundo do mar. Mas apesar da grande quantidade de dinheiro envolvida, não era possível realizar essa operação. E isso não era apenas por causa das capacidades tecnológicas que no início do século XX era obviamente muito diferente das atuais. O problema era que as coordenadas exatas da localização do Titanic eram desconhecidas. É incrível mesmo como é possível perder um navio daquele tamanho, mas não se esqueça que ele não afundou em uma pequena baía, mas sim no meio do Atlântico Norte. E apesar dos seus 269 metros de comprimento, não foi fácil encontrá-lo. Além disso, o navio foi levado pela corrente durante um longo caminho até o fundo. Embora os operadores de rádio tivessem dado as coordenadas exatas, quando o Titanic terminou de afundar, ele poderia ter movido em qualquer direção. E não se esqueça também que o navio se partiu ao meio, o que dobrou a complexidade da investigação. Várias ideias foram sugeridas para recuperar o Titanic, caso ele fosse encontrado, como o uso de um submarino equipado com eletroímãs e o uso de ímãs instalado em pontos que atraem um casco do navio até a superfície. Mas no meio da discussão, aconteceu a Primeira e depois a Segunda Guerra Mundial. E a ideia de trazer o Titanic foi temporariamente esquecida. Foi só em 1953 que as conversas sobre o navio afundado voltaram. Uma empresa britânica de construção de embarcações tentou mapear o fundo do oceano no local da suposta localização do Titanic, com a ajuda de ecos de explosões, mas novamente a iniciativa não foi bem sucedida. Mas não vá achando aí que as pessoas queriam recuperar o enorme navio simplesmente por amor à história. Segundo os jornais, o Titanic estava transportando uma coleção de joias que valia cerca de 300 milhões de dólares. Além disso, no navio estavam os textos originais de Omar Khayyam e a múmia de uma antiga princesa egípcia. Isso sem falar que muitos dos passageiros levavam consigo suas joias. Pessoas a bordo. Era um verdadeiro tesouro Em 1966, o inglês Douglas Boyer começou um projeto de 5 milhões de dólares para procurar o Titanic. Ele sugeria encontrar o transatlântico de algum jeito e colocar os recipientes plásticos com água, fazendo passar uma corrente elétrica através deles e assim obter gases que levariam o navio. Se a ideia parece absurda para você, é porque você simplesmente não conhece as outras propostas que foram apresentadas pelas pessoas que desejavam recuperar o Titanic. Aqui estão alguns exemplos. Congelar o casco por dentro com nitrogênio líquido, de modo que o navio flutuasse para a superfície com um cubo de gelo.
ou fazer uma embarcação flutuar enchendo com bolinhas de ping-pong. Imagina quantas bolinhas seriam necessárias. Apesar de um grande número de ideias, todas elas eram inúteis, já que as pessoas simplesmente não sabiam onde se encontrava o barco. Até que em 1985, o aparelho de águas profundos Argo finalmente encontrou a polpa do Titanic. Os destroços do Titanic estavam espalhados por uma área de 1.600 metros e uma profundidade de 3.800 metros. Não é de se admirar que eles não pudessem ser encontrados. O próprio peso da proa do navio fez com que ele afundasse no solo a 800 metros da sua polpa. Perto dali estavam as ruínas da parte central do casco, e ao redor dela estavam muitos objetos pequenos, como pratos, catiçais e outras coisas do tipo. Apesar de que todas as coisas estavam bem preservadas, o navio em si estava em condições muito precárias. Na proa do Titanic foi fixado um aviso pedindo a todos os que chegassem no navio afundado que o deixassem em paz. Posteriormente, os especialistas descobriram que o Titanic ficou tão exposto à ação da água do mar e de todos os tipos de crustáceos que qualquer tentativa de trazê-lo à superfície levaria à quebra do casco em vários pedaços. Apesar de que os pesquisadores decidiram não retirar o navio do fundo do mar, ele foi colapsando lentamente. Parte da culpa disso é das excursões turísticas, a embarcação, cujos membros quase sempre levavam consigo algumas pequenas peças do Titanic. Por exemplo, o sino do navio e o farol do mastro desapareceram misteriosamente. Duvidamos que ele tenha sido emprestado por algum caranguejo. Em 2004, um acordo internacional foi assinado para proteger o local do naufrágio do Titanic, bem como os seus destroços. Mais tarde, em 2012, o navio ficou sob a proteção da Unesco, e retirá-lo da água se tornou algo definitivamente impossível. Agora o Titanic é uma herança cultural subaquática e, portanto, deve permanecer debaixo de água. É lógico. No entanto, mesmo que isso não aconteça, improvável que algum dia veremos o Titanic na superfície. Os navios se degradam rapidamente com a ação da água e das bactérias que literalmente devoram o metal. De acordo com as previsões do cientista, os fragmentos de um navio podem ser destruídos em 20 ou 30 anos. Depois de um século no fundo do mar, o lendário Titanic já se está irreconhecível.